Quinta-feira, 13 de setembro de 2012, um avião da Delta Airlines está em Guarulhos, sendo embarcado para o seu voo até Detroit, nos Estados Unidos. Mas ele não vai chegar lá na data prevista. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Diretamente de Osaka. Tudo bem. Você vive me pedindo para eu contar histórias das coisas que eu vivi quando eu trabalhei no aeroporto de Guarulhos. E hoje eu vou trazer para vocês uma dessas histórias. Em 2012, o Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos ainda estava em construção para atender a demanda da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Nas playlists do mundo todo, Adele estourava com a sua canção Someone Like You. Com um clipe pra lá de maravilhoso, com um plano sequência, você não sabe o que é isso? É assim, uma tomada sem cortes de quase 4 minutos em preto e branco com aquele rosto maravilhoso da Adele. Aqui no Brasil era Camaro Amarelo mesmo que estava nos topos das paradas. Enfim. Por volta das 21h30, os 209 passageiros embarcavam para o voo de quase 11 horas até Detroit. Na cabine, o comandante Paul de Busqueri prepara os últimos detalhes desse voo. O Boeing 767-300, construído em Everett e com winglets nas asas, vai fazer esse voo. Eu já contei a história do Boeing 767 aqui, tá? Adivinha que episódio que ele tá? Aqui, ó. Episódio 767. Mas, resumidamente, é um avião de fuselagem larga e corredor duplo que pode levar entre 200 a 300 passageiros e que foi um dos primeiros modelos autorizados a voar com 2 motores sobre o oceano, lá em 1985. Tamanha a confiabilidade dos seus sistemas e dos seus motores. O peso de decolagem neste dia era de aproximadamente 180 toneladas, 35 toneladas acima do peso máximo de pouso. O que não é um problema, porque todo avião comercial geralmente decola com peso acima do peso máximo de pouso, já que para um voo como esse, por exemplo, aproximadamente 50 toneladas de combustível serão consumidas durante essa longa viagem. Antes do nosso avião decolar, deixa eu dar um spoiler. O comandante desse voo vai suar muito com o que vai acontecer daqui para frente. Eu já sei que você está sorrindo aí, né? Porque eu estou usando uma camisa da Insider e se nessa época o comandante tivesse uma dessas aqui, o suor teria evaporado bem mais rápido. Mas eu não vou falar das tech t-shirts não, tá? Eu vou falar das meias Spectrum Socks. Porque essa aqui pode ser que o comandante fosse pé frio, né? Então ele vai precisar de uma meinha dessa aqui, ó. As meias Spectrum, elas deixam o pé respirar, sabia? Com conforto máximo e tira aquele odor que algumas pessoas têm desagradável assim no pé, chulezinho. Eu tenho às vezes, tá? E ele tem regiões alcochoadas nos calcanhares, na parte da frente e ó, na sola também. E o comandante dessa nossa história vai fazer força com o pé, viu? Tem 3 modelos diferentes de Spectrum Socks. Meia invisível, cano curto e cano alto. Para aproveitar o inverninho chegando, se eu fosse você, eu já pegava aí o cupom LITO12 e seria muito feliz com 12% de desconto em toda a loja da Insider. O link está aí na descrição, tá, meus amigos? Então aproveita lá que o inverno vai pegar. Voltando a Guarulhos, por volta de 22 horas e 23 minutos, o Boeing 767 iniciou a sua decolagem pela pista 09 da esquerda de Guarulhos. Atualmente a pista é a 10, tá? E se você quiser saber por que ela mudou de 09 para 10, assista aqui, ó, o episódio 1035, que eu gravei junto com Pedro Loss. O 767 corre velozmente pela pista e segundos antes de sair do chão, um estrondo bem alto é ouvido por todos os passageiros e pelos pilotos também. Mas o momento é de continuar a decolagem e ficar ali monitorando os instrumentos para tentar entender o que aconteceu e recolher o trem de pouso.
o que é feito normalmente. Quando o avião atingiu 1000 pés, o Debusschere solicitou que o flap fosse recolhido para a posição 1. Só que quando o copiloto colocou a manete para a posição 1, apenas o flap de um lado da asa começou a se mexer, causando uma assimetria de sustentação, que fez o 767 virar para o sentido da Serra da Mantiqueira. O próprio sistema de assimetria de flaps do avião travou os flaps na posição 1, e eles não se mexeriam mais durante todo o voo. Só que o flap da asa direita, ele tinha parado na posição 5, que era a posição de decolagem, e o da esquerda estava na posição 1. Para aliviar a tendência de curva do avião, o comandante mantinha o pedal direito quase que totalmente pressionado. Isso causava uma deflexão lá no leme de direção suficiente para eliminar essa tendência que estava sendo causada pela assimetria de sustentação nas asas. O Paul solicitou que o primeiro oficial declarasse emergência para o controle de tráfego aéreo e que seria necessário alijar combustível para retornar para Guarulhos. Lá na cabine de passageiros, apesar do susto inicial com aquele barulho na hora da decolagem, aquele barulho de explosão, tudo parecia normal, menos para alguns passageiros que estavam sentados na parte traseira da asa direita, porque eles conseguiam enxergar um buraco através da asa do avião. Os pilotos ainda não sabiam, mas metade de um spoiler, que é a superfície que fica sobre as asas, havia sido arrancado pelos destroços do pneu na explosão. Esta era a visão de quem estava sentado ali perto. E esta aí é uma foto minha durante o dia. Daqui a pouco eu já mostro mais fotos, tá bom? Lá no cockpit, os pilotos faziam os cálculos para atingir o peso máximo de pouso. E eles chegaram à conclusão que 100 mil libras de combustível tinham que ser alijados, ou seja, jogados fora. Isso dá aproximadamente 45 toneladas de querosene de aviação jogado na atmosfera sem queimar. E o tempo para alijar tudo isso seria de aproximadamente 1 hora. E aqui eu faço uma pausa para os que têm medo de voar, tá? Apesar da tripulação está enfrentando problemas, o avião continuava com seus sistemas e os controles de voo, exceto os flaps que tinham travado, totalmente controlável, tá? O avião estava totalmente controlável. Portanto, não havia urgência em retornar para Guarulhos. Muitas pessoas que têm medo de voar, elas acham que uma declaração de emergência é uma situação urgente, mas quase nunca é o caso. A declaração de emergência é uma declaração de prioridade para o pouso e de espaço aéreo. Já que o alijamento ia demorar, o comandante informou a situação para os comissários de bordo sobre o pouso que eles iam fazer e autorizou até a servirem comida a quem quisesse, enquanto ao mesmo tempo os comissários iam educando as pessoas do que fazer na hora do pouso, porque seria um pouso em que você deveria ficar na posição brace, né, um pouso de impacto. O Boeing 767 foi autorizado a alijar em uma área escolhida pelo controle de tráfego aéreo. Eu não tenho a informação se foi no litoral de Santos ou não, mas provavelmente foi porque ali tinha uma área específica de alijamento quando não há uma emergência. Lembrando que pode alijar em qualquer lugar, tá? Mas quando não há uma urgência, pode ser em lugares específicos. Como os flaps estavam travados e com o tempo necessário para alijar, o comandante e os 2 primeiros oficiais, porque esses voos internacionais são sempre um comandante e 2 primeiros oficiais, eles começaram a ver tabelas para calcular a velocidade de aproximação que o avião deveria ter com o peso depois do alijamento e um flap na posição 1 e o flap da asa direita na posição 5. O número mágico da aproximação seria de 193 nós, ou 355 km por hora na aproximação para o pouso. Isso é 100 km por hora mais rápido do que uma velocidade normal de aproximação. Se você quiser saber por que esta velocidade é maior na aproximação sem os flaps, tem a resposta aqui, ó, no episódio 289. Faz tempo esse episódio, hein? Faz tempo. Tem um detalhe. Lembra que eu falei que foi preciso colocar o pedal do leme para a direita para contrabalançar a tendência do avião de virar para a esquerda? Sim. O piloto ia ficar com a perna cansada se ele ficasse o tempo todo pressionando o pedal ali, não ia? Mas o avião já tem um sistema de compensação para isso, pessoal. É o compensador do leme, que é isso aí que você está vendo, ó. Basta compensar o leme para o lado que se deseja
e você alivia a pressão do pedal e o avião vai voar da maneira que você quiser, compensado. O Delta 256 nivelou a 12 mil pés e entrou em padrão de espera. Aquelas esperas, aquelas curvas que os aviões ficam fazendo no ar. Isso durou aproximadamente 40 minutos. Depois, uma outra espera a 11 mil pés por 1h10. Depois de quase 2 horas de voo e muito combustível jogado fora, o 767 mais leve e com todos os cálculos feitos, eles decidiram iniciar a aproximação para Guarulhos. Quando colocaram o trem de pouso para baixo, a indicação de trem de pouso acendeu de uma maneira que não era para acender, indicando que o trem de pouso não estava travado embaixo. Ih, rapaz! Nesse meio tempo, toda a imprensa já estava sabendo e todos os jornais, televisões, foram tudo para a cabeceira da pista de Guarulhos gravar a chegada deste avião da Delta que faria um pouso de emergência com um problema no trem de pouso. Com um pneu a menos para frear, com os flaps em assimetria, com velocidade mais alta do que o normal, a distância para parar depois do toque seria muito maior. A 1h05 da manhã, a pista de Guarulhos já no visual, o De Brusqueri trazia o 767 de volta ao solo. E nas suas palavras, com o flap em 1 e um pneu estourado, o pouso foi muito sacudido, sacolejado, sabe como é que é? Mas na visão dele foi o melhor pouso de todos os 33 anos que ele tinha como piloto de linha aérea. O Boeing 767 parou a 100 metros no final da pista e a indicação de freios era de vermelho em todos eles, overheat. Os bombeiros já chegaram todos a postos ali, como sempre estão quando há uma declaração de emergência. Mas não houve qualquer princípio de fogo, princípio de incêndio, nada nos freios. Nem mesmo os pneus remanescentes chegaram a esvaziar com tamanho esforço. O comandante foi até a janela lá dos passageiros para ver o que eles estavam vendo, que estavam falando de um buraco na asa. E aí quando ele olhou, ele viu o trem de pouso através do buraco. E diz ele que as pernas amoleceram. Ele não tinha ideia do estrago que o pneu tinha feito. Depois de um bom tempo de espera, ainda dentro do avião, depois do pouso, os passageiros foram finalmente desembarcados através das escadas e os ônibus que foram até lá ao final da pista para transportar os passageiros de volta para o terminal. Porque o avião tinha que ser rebocado para uma posição remota de manutenção, ele não podia mais vir por meios próprios. Tá? No dia seguinte eu chego para trabalhar, já como supervisor de manutenção, e nessa época a Delta tinha contrato com a United para manutenção. E eu fiquei a cargo de coordenar o reparo desse avião. E aí eu lembro que chegou uma ordem do CENIPA para remover o Flight Data Record e enviar para Brasília. Essa aí é uma foto do FDR daquele 767. Uma das primeiras tarefas a fazer era avaliar o estrago que o pneu tinha feito e o que seria necessário, a princípio, para tirar o avião de São Paulo. E as fotos que eu vou mostrar são dessa avaliação. Esse é o pneu depois da explosão. Impressionante, hein? Foi a primeira vez que eu vi um pneu falhar dessa maneira aí. E nessa foto eu coloquei uma caneta para você fazer a comparação, para ter uma ideia da quantidade de lonas que um pneu aeronáutico possui. Agora vamos aos estragos no Boeing 767. Essa foto mostra um dos braços que mantém o trem de pouso alinhado, é o drag brace. Percebam que esse material, que aguenta esforços incríveis, está trincado e amassado. E aqui é onde os sensores que indicam a posição em baixo e travado ficam presos. Eles foram atingidos por detritos do pneu e o suporte dos sensores acabou quebrando. Os sensores são esses daí, ó. Por isso que teve a indicação errada de que o trem não estava embaixo e travado quando ele estava na aproximação. Essa aqui é a parte de baixo do flap da asa direita. Percebam que ele está com marcas onde o pneu
impactou ali. E também tem uma rachadura no painel da carenagem e asa-fuselagem. Essa foto é emblemática do problema com o flap direito. Essa haste solta aí que está perfurando a superfície é o tubo torque do flap. Isso aí gira através de um motor rotativo e faz o flap se movimentar na asa. Como esse tubo quebrou e fincou no painel de acesso, o flap não se moveu mais. E logo acima, onde deveria ser um spoiler, tem um buraco. Essa é a metade do spoiler que sobrou. E isso aí é uma espécie de proteção dentro da asa para proteger as tubulações hidráulicas, que elas passam ali atrás, né? Percebam que tem um buraco no local. A proteção foi quebrada, mas nenhuma tubulação foi atingida. Ou seja, a proteção funcionou. Aqui a asa vista de cima. Tá faltando ali metade do spoiler e também os painéis de acesso que sumiram. E aqui uma explicação, tá? A asa em si desse avião não sofreu danos. A parte onde fica ali o combustível e onde é realmente a parte estrutural que suporta todo o peso do avião e tudo mais em voo, é aqui, ó. Tudo para trás dessa posição aí são painéis não estruturais. Aqui um buraco na folha externa do flap interno. Bom, a equipe de manutenção da Delta chegou no dia seguinte de manhã. Eles são bons nisso, viu? A Delta, para mover o pessoal de um lugar para o outro, é rapidão. E aí já começou toda a desmontagem e o início dos reparos, que duraram mais de uma semana em Guarulhos. O November 173 Delta Zulu ficou em condições de voar de volta para Atlanta, sem passageiros, onde a finalização dos reparos foi executada. E onde é que está esse avião hoje? Não sei. Está ainda voando aí pela Delta, atravessando o Atlântico Norte quase todo dia, porque avião é assim, com manutenção bem feita, ele voa a vida inteira. E é por isso que eu sou tão apaixonado por manutenção de aeronaves, porque dá gosto de ver um estrago que foi feito, você vai lá e repara, ele volta a voar como se tivesse saído da fábrica. Você conhecia essa história desse voo? Tava nesse voo lá em 2012? Então deixa aí nos comentários para eu saber, tá? E considere se tornar membro do canal, isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de maneira independente. E além de você entrar para a tripulação do Lito, seu nome aparece aqui, ó, para sempre nos créditos. Deixa o like também e se inscreva no canal, hein? Um grande abraço e até o próximo voo!